palavra, viver a palavra, para que através das nossas orações, das nossas ações, das nossas atitudes, a gente consiga demonstrar, não somente para Deus, mas para aqueles que estão do nosso lado, nos vendo, que nós estamos conseguindo amadurecer espiritualmente, estamos conseguindo crescer. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que crescer em graça e conhecimento. E o conhecimento faz com que a gente amadureça, com que a gente cresça. E essa noite eu quero falar um pouco com vocês sobre esse mesmo tema, amadurecimento, só que de uma forma um pouco diferente. Como amadurecer, mas numa perspectiva ao qual nós vamos pegar de Jesus falando com seus discípulos, com seus apóstolos, através da descida do Pentecostes de Atos 2, para que a gente possa entender que dali para frente a vida daqueles homens foram marcada. E a gente vai ver que durante a caminhada daqueles homens com Cristo, eles foram conhecendo, eles foram aprendendo, eles foram demonstrando atitudes de pessoas que foram amadurecendo ao longo do caminho. Só que chegou um momento que Jesus falou que precisava de algo mais, precisava de, vamos dizer assim, um plus na vida deles, para que dali para frente eles pudessem caminhar só, porque Jesus subiu aos céus e os deixou aqui, mas não os deixou só. Nós vamos ver na palavra mostrando que a partir dali eles poderiam caminhar sem a presença de Jesus fisicamente, mas que a presença de Jesus estaria com eles dia após dia, como está conosco até os dias de hoje. Então, a palavra de hoje vai ser permanecer. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 1, versículo 4. Que você deixe a sua Bíblia. Ele vai colocar aqui, então é melhor que você acompanhe aqui conosco. Então, dentro dessa perspectiva de permanecer, a gente vai olhar no texto e a gente vai entender um pouquinho. Certa ocasião, enquanto comigo com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Então, Jesus dá uma ordem. Em cima dessa ordem, os discípulos pegam essa palavra e cumprem essa palavra de Jesus, ficando em Jerusalém, esperando a promessa a qual o Pai tinha falado. Então, quando a gente olha Jesus dando essa ordem para eles, começa daí para frente uma nova perspectiva ao qual os discípulos começam a esperar algo maior. Andaram com Jesus, caminharam com Jesus, viram maravilhas, fizeram maravilhas no nome de Jesus. Só que Jesus preparou todo o caminho, os ensinou, os instruiu. Mas chegou um momento que Jesus falou assim: vai acontecer algo para que daqui para frente vocês consigam andar só, sem que eu esteja aqui. Só que em Atos 1:4 a gente vai ver essa ordem, falando para que eles pudessem ficar ali. Fica ali, fica aí, porque vai acontecer alguma coisa. E quando a gente entende, quando Jesus fala em permanecer, significa ficar em algum lugar, estar em algum lugar específico ao qual lhe foi lhe dado. E a gente vai continuar entendendo que atrás de uma ordem, atrás de uma palavra, existe algo muito grande, que muitas das vezes, se nós não estivermos ligados no Senhor, a gente não consegue entender. Porque depois da morte de Jesus, a gente vai ver que os discípulos se separam, Jesus aparece, junta todo mundo de novo, fala com eles por um período, depois Jesus se despede dele, mas Jesus dá essa ordem: permaneça em Jerusalém, fica aí. Agora, se você olhar nessa perspectiva de tudo aquilo que os discípulos viveram, viram, tudo aquilo que eles vivenciaram, esse era o momento de ouvir da boca do próprio mestre que eles estariam já preparados para sair, por tudo aquilo que eles viveram. Só que Jesus vem e fala assim: fica aí um pouquinho. Quando a gente ouve essa palavra, Jesus falando para que eles possam ficar, esperar, a gente consegue entender que na nossa vida não é diferente. Primeiro, que na nossa vida a gente tem que permanecer onde Deus nos colocou, onde Deus
nos fincou. E sabendo que ali a promessa, que ali a bênção, que ali é algo que vai vir da parte do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa viver, para que a gente possa receber. O lugar de estar onde Jesus diz que devemos estar, é porque ali algo vai acontecer. Não é somente uma fala que, ó, fica aí todo mundo junto aí. Não, Jesus está falando porque algo vai acontecer diferente para aqueles homens. Algo que eles ainda não viveram. Já ouviram o que vai acontecer, mas ainda não conseguiram viver aquilo, porque ainda não chegou o tempo. E quando a gente olha para a nossa vida em permanecer, de repente Deus já falou contigo para que você permaneça em algum lugar, ou para que você permaneça fazendo algo, mas a nossa dificuldade é entender que eu preciso acreditar na palavra, mesmo que eu não esteja vendo o que vai acontecer. A gente vê que aqueles discípulos ouvem a palavra de Jesus dizendo assim, ó, não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, ó, como vocês ouviram de mim. Então ele está dizendo assim, ó, vocês já ouviram de minha parte o que o meu Pai, Deus, já falou que vai fazer. Agora, para um pouquinho, pensa um pouquinho o que Deus já falou que vai fazer na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família. Agora, veja como muitas das vezes é difícil permanecer em uma palavra na nossa vida. Os discípulos, nós vamos ver no decorrer do texto, da pregação, que eles conseguiram permanecer. Agora, olha para a tua vida e veja quantas das vezes você não conseguiu permanecer. A palavra já foi liberada, a palavra já foi dita, e muitas das vezes a gente fica preso aos nossos olhos. Porque imagine para esses homens que já viram de tudo o que o Mestre fez, já realizaram coisas extraordinárias através da palavra do Senhor Jesus, quando ele falou assim, ó, pode ir com os discípulos, ir e fazer milagres, e os discípulos vão, curam, libertam, os demônios se prostram, e eles ficam maravilhados com aquilo, com o que estava acontecendo. Já viram de tudo, agora Jesus está falando assim, ó, ficar em Jerusalém, não sai daqui. Para muitos é estranho ouvir uma palavra dessa, de você ficar, depois de tudo que você viu e vivenciou. É como se essa fosse a hora de eu sair para cumprir a palavra. Só que Jesus está dizendo assim, ó, fica aí um pouquinho, espera um pouquinho, permaneça. Na nossa vida, o permanecer, a gente só consegue permanecer quando a gente consegue ver alguma coisa acontecendo. Porque parece que isso mexe com o nosso entendimento, que aqui onde estou está fazendo com que algo aconteça. Só que quando você olha para Deus, essa perspectiva é diferente. Você tem que permanecer mesmo não vendo nada acontecendo. Por quê? Essa é a fé. Você crer na existência de algo que não existe. Você entender que através de uma palavra eu permaneço, porque o Senhor falou que algo vai acontecer. Agora, vamos pegar uma perspectiva da nossa vida. Quantas vezes Deus já colocou no teu coração, de repente, um propósito de você estar orando por alguém, pela tua família? Aí eu te pergunto, quantas vezes você já quebrou esse propósito? Quantas vezes você já estagnou, parou, falou assim, não funciona? Por quê? Você não está preso ou entendendo que uma palavra já foi liberada sobre a tua vida. Aí você se prende aos seus olhos, mas os nossos olhos muitas das vezes nos enganam, porque o que estamos vendo não é aquilo que Deus está planejando e está fazendo a nosso favor. Porque nós temos que entender que nós estamos aqui, mas a própria palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra uma pessoa, a nossa luta é contra principados e potestades, é contra o mundo espiritual. Porque você está aqui, no culto de quarta-feira, no culto de oração, e você vem aqui para quê? De repente para orar pela sua família. Aí você está orando aqui, para que Deus liberte, para que Deus restaure, mas quando você começa a clamar aqui, o inferno se levanta lá. Para quê? Para que a tua oração diante dos teus olhos pareça que não está fazendo efeito.
Porque Ele quer fazer barulho para fazer com que a tua atenção esteja no barulho que Ele está fazendo e não na promessa que Deus já te fez. E Deus já te fez uma promessa: a tua casa será salva. A tua casa é um lugar onde a presença de Deus habita, porque ali você está. E se nós entendermos a palavra de Deus diz: onde eu piso é o que? É lugar. Então, se você está na tua casa, você pisa na tua casa, aquele lugar é um lugar santo. Aleluia. Não interessa que tenha alguém ali que não esteja na presença do Senhor, mas a palavra de Deus diz que aonde a luz chega, não há lugar para. E não há como a palavra de Deus diz, pegar um dinheiro e botar embaixo da mesa. Eles têm que estar no alto para iluminar. Então, onde eu chego, se eu tenho a luz vai ofuscar a escuridão. Por mais que o diabo possa estar ali tentando fazer qualquer coisa, a tua luz vai brilhar. Amém. O que a gente tem que entender é que vai haver brigas, vai haver distinções, vai haver muita coisa. Agora, como cristão, o que você faz? Permanece. Você não vai bater boca, você não vai discutir, você vai permanecer. E vai usar a tua boca para quê? Profetizar. Por isso que é interessante quando a gente vê uma palavra, a gente vê os discípulos permanecendo numa palavra dada por Jesus. Fica aí. E quando a gente olha essa perspectiva de os discípulos verem muita coisa de Jesus subindo aos céus, fazendo muita coisa, e mesmo assim Jesus fala só: fica aí, não sai daí. É estranho para tudo aquilo que está acontecendo, ele mandar para o grupo dele ficar parado. Mas o interessante é que muitas das vezes o diabo não sabe o que Deus está fazendo. E muitas das vezes, o que ele vê, o diabo? O teu movimento. Em cima do teu movimento, ele pode tentar entender o que vai acontecer. Agora, pensa o seguinte: a única pessoa que consegue ler o teu pensamento e te conhecer por dentro, quem é? Deus. Quem está no nosso redor, nosso derredor? O diabo. Então ele vê os teus movimentos. Agora, quando você permanece parado, ele não sabe o que vai acontecer. Aleluia. Ele não sabe o que vai acontecer, mas você, mediante uma palavra, sabe o que vai acontecer. Amém. Essa é a diferença nossa como cristão. Por isso que muitas das vezes ele faz barulho, porque ele está vendo o nosso movimento. Só que muitas das vezes o nosso movimento nada acontece, porque não é pela nossa força, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Deus vai fazer. Amém. E o que Deus vai fazer, só Deus sabe. Só Deus sabe. E às vezes o permanecer significa ficar quietinho aí. Espera aí. Fica aí quietinho. Continua fazendo o que você está fazendo. Estou orando, estou buscando, estou jejuando. Eu tenho que permanecer. Permaneça. Porque ele não sabe o que vai vir. Ele não sabe o que virá. Mas Deus já tem tudo planejado para que você receba e desfrute da tua vitória, da tua bênção. E a gente está vendo Jesus falando para os seus discípulos algo importante, que vai acontecer futuramente, mas eles não sabem. A única coisa que eles estão fazendo é permanecendo numa palavra: ficar aí em Jerusalém, não sai daí. E quando a gente ouve isso é interessante, porque eu e você, a gente tem que entender que precisamos permanecer. É como as palavras que têm sido pregadas aqui, a gente tem que entender, mas não só ouvir e praticá-las. Porque se a gente ouve a palavra e não coloca em prática, ela não tem o seu efeito, ela não tem a sua funcionalidade. Agora eu tenho que entender que eu tenho que acreditar que essa palavra é viva e eficaz, porque essa palavra ela salva, cura e liberta. Agora, se você não crê mais nisso, como é que você vai ver algum milagre acontecendo? Se você não consegue mais olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia continua sendo a mesma, a palavra de Deus continua sendo a mesma, ontem, hoje e será eternamente, ela não muda, é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que ela salva, cura e liberta, eu tenho que crer nessa palavra, porque é só crendo nessa palavra que eu vou conseguir vivenciar os milagres do Senhor. E o Senhor falou que nós faríamos coisas maiores que Ele já fez, e que nós viríamos
que nós iríamos desfrutar de coisas maravilhosas, mas isso eu tenho que crer, isso eu tenho que acreditar. Porque se eu não acreditar, o que eu estou fazendo dentro da igreja? O que você está fazendo aqui se você não acredita que Deus pode salvar a tua família, que Deus pode salvar a tua casa, que Deus pode abrir uma porta? O que você está fazendo na igreja? Se você não consegue ver que você serve um Deus que é todo poderoso, mas olha para dentro de você e vê com a palavra que Ele já liberou sobre a tua vida, e vê se de repente você não deixou de fazer aquilo que você deveria fazer, a sua parte. Porque se nós entendermos, basta uma palavra do Senhor para que tudo seja feito. Uma palavra. Você vai lá, ler em Gênesis, ele falou, e haja luz, houve luz. E haja isso, havia. Então a gente entende que o que Deus quiser fazer, Ele faz. Só que quando eu olho na minha perspectiva, quem eu sou nesse contexto, Ele faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. E qual é a minha? Permanecer crendo na sua palavra. Porque se eu não creio, é aquilo que o pastor pregou aqui no domingo. Jesus não conseguiu fazer milagre na sua cidade. Imagine Jesus voltando para a sua cidade e todo mundo olhando, e lá, aquele lá é Jesus, aquele que a gente jogava bola, jogava bolinha de gude. E ele está falando que é filho de Deus, né? Filho de Maria e José, o carpinteiro. A gente jogava bola junto, pô. Agora quer vir aqui e falar que faz milagre. Ele não conseguiu fazer muitas coisas ali por causa da incredulidade do povo. Agora, se eu estou na presença de Deus e eu me torno incrédulo, eu não vou conseguir viver isso. Eu não vou conseguir enxergar isso. Outra coisa importante que a gente precisa entender nesse permanecer é entender a nossa paternidade, de quem somos filhos, de quem é o nosso pai. Porque parece que a gente não consegue entender isso e a gente fica meio fora de quem somos. João 14, 15. Quando ele fala para os apóstolos permanecerem, é porque ele está preparando algo de maravilhoso para acontecer na vida deles. E aqui agora ele vai falar algo importante para que a gente entenda essa mensagem, para que você compreenda. Porque se você não entender quem é o seu pai, não funciona. Olha o que a palavra de Deus diz, vamos ler do 15 ao 18. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. Aleluia. Olha o que Jesus está dizendo para eles, para que eles obedeçam a sua palavra, porque se vocês me amam, vocês vão obedecer aquilo que eu estou dizendo. Aí ele está dizendo assim, eu vou pedir ao Pai um outro consolador, porque Jesus ali já está deixando claro que Jesus vai aos céus. Aí a gente vê os discípulos já começando a ficar meio desesperados. Ué, mas se você vai, como é que nós vamos ficar? Porque gerou uma dependência dos discípulos a Jesus. Jesus estava sempre no meio dos discípulos. Então qualquer coisa que pudesse acontecer, como a gente vê na história, a tempestade nos barcos, Jesus sempre aparecia. Sempre quando acontecia alguma coisa, Jesus está presente. Só que Jesus já está anunciando que não vai estar mais com ele. Mas Jesus está dizendo assim, se vocês me amam, vocês vão obedecer a minha palavra. Vocês vão permanecer naquilo que eu vou dizer. Vocês vão ficar aí. E ficando aí, eu vou pedir ao Pai que envie um Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Aí ele diz uma verdade que a gente tem que compreender. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Por que o mundo não conhece? Porque o mundo não
alcançado pela graça. E como graça nós nos tornamos filhos de Deus. Quem não conseguiu ainda receber a graça, não tem como olhar Deus como pai e se colocar como filho. Só que ele está dizendo assim, ó, vocês são meus filhos e por isso vocês conhecem, vocês sabem quem é o Consolador. E ele vai estar convosco todos os dias. Então, se eu não entendo quem é o meu pai, eu não consigo compreender esse Consolador, qual ele mandou para estar comigo todos os dias. E ele falou que eu conheço porque eu sou filho. Porque se eu não fosse filho, eu não conheceria. Como ele está falando, o mundo não conhece. O mundo não pode o receber. Nós só recebemos o Espírito porque recebemos a graça e nós aceitamos a Jesus como único e eterno Salvador. Amém. Aí passamos a ter o Espírito em nós. Olha que Jesus já está anunciando a eles o que vai acontecer. E Jesus termina falando assim, ó, não vos deixareis órfãos. E ele ainda faz uma promessa, eu vou voltar para vocês, vou voltar para buscá-los. E quando a gente vai entender, órfão é aquele que não tem pai nem mãe, é aquele que está sozinho. Então Jesus já está dizendo assim, vocês não vão estar só. O Pai vai mandar o Consolador, vai mandar alguém para que fique com vocês, para que vocês caminhem com alguém, para que vocês não caminhem sozinhos, para que vocês não estejam sem a presença de Deus. Então Jesus já está anunciando aquilo que viria, aquilo que iria acontecer. Então quando a gente começa a entender, primeiro eu preciso entender a minha paternidade. Quem é meu Pai? Aquele que cuida de mim, aquele que fez com que eu pudesse me tornar filho, e como filho, ter direito a toda herança conquistada na cruz, ter direito a tudo aquilo que foi conquistado na cruz por Jesus. Aleluia. Então quando a gente entende isso, a gente começa a compreender que tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus foi orquestrando aos seus discípulos, foi para um bem maior, foi para que algo acontecesse, foi que eles conseguissem amadurecer um pouco mais, para que pudesse ter uma vivência maior na sua caminhada dali para frente. Então, eu conhecer a minha paternidade é algo muito importante. Você tem que entender que você é filho de Deus. Se você não entender que você é filho de Deus, você fica sem saber quem é seu pai, você fica sem paternidade. Você fica realmente como órfão, sem saber quem é os seus pais, quem é aquele que cuida de vocês. E eu tenho que entender isso para que eu consiga viver isso, e viver na presença de Deus debaixo de uma palavra. Outra coisa que precisamos entender bastante é confiar na promessa. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da... Então, olha o que Jesus está dizendo para eles, que eles iriam receber poder ao descer o Espírito Santo. Mas tudo isso para quê? Para que eles pudessem ser o quê? Testemunhas. Para que eles pudessem representar a Cristo. Então olha como essa palavra é importante. E não era só andar com Jesus, não era só estar com Jesus, que eles poderiam estar como testemunha, mas eles precisariam de algo maior, de algo sobrenatural sobre a vida deles, para que eles pudessem testemunhar sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus falou para eles. Jesus está dizendo para eles, ó, vocês vão ficar em Jerusalém, porque vocês vão receber o Espírito do Senhor. E quando nós lemos esse texto, ele começa a anunciar para os seus discípulos o que vai acontecer. Aí que é interessante, quantas vezes Deus já falou algo conosco que Ele vai fazer, mas você não consegue permanecer.
Imagine a expectativa desses homens em cima de todas essas palavras que nós estamos lendo, que Jesus falou para eles. Ficar em Jerusalém, vocês não vão ser órfãos, vou pedir ao Pai para mandar um outro para ficar com vocês. Agora Jesus está dizendo assim, vocês vão receber poder, porque vai descer sobre vocês o Espírito do Senhor. Imagina a perspectiva deles sobre a palavra do Senhor, ficar em Jerusalém. Fica aí porque algo vai acontecer. Tudo isso que eu anunciei vai acontecer. Agora, aquilo que o Senhor já te prometeu, será que já caiu no esquecimento? Será que aquilo que o Senhor já falou para você que Ele vai fazer, você já deixou de lado? Já não gera mais expectativa no teu coração, porque você não consegue mais ver isso. Você não consegue mais entender isso. Porque quando a gente lê o texto, parece que Jesus fala no capítulo 1 de Atos, vai descrevendo isso, e você virou a folha, já é a descida do Pentecostes. Mas não é de uma hora para outra que isso aconteceu. Eles ficaram um tempo em Jerusalém. Eles ficaram um tempo ali junto, buscando a presença do Senhor em Jerusalém. O problema é que a gente lê um texto e acha que tudo é de um dia para o outro. Agora, imagine quanto tempo aqueles homens ficaram ali debaixo de uma palavra. Permaneça em Jerusalém. Fica aí. Espera aí. E algo vai acontecer. Só que Jesus já tinha falado para eles o que iria acontecer. Aí a perspectiva é maior gerada no coração do homem. Agora, imagine se esses homens tivessem deixado de lado a palavra e falado assim, e pensado, isso não vai acontecer, olha quanto tempo a gente já está aqui, Jesus já foi, nada aconteceu, o Consolador que Ele disse que ia mandar não veio, e a gente vai continuar aqui. Mas não é isso que o texto mostra. O texto diz que eles continuaram juntos, continuaram ali. Olha aí que a palavra de Deus vai dizer em Atos 2:1. Vira para o 2. Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eles permaneceram reunidos no mesmo lugar. Mediante uma palavra que foi dada, eles não saíram dali. Só que, se você ler o texto somente da página 1 para a página 2 e entender que aquilo foi dessa forma, você perde a essência daquilo que eles viveram. Porque, entenda, Deus já te prometeu uma promessa. De repente essa promessa já cumpriu na tua vida. Mas quanto tempo isso levou para que se cumprisse a promessa na tua vida? Minha avó orou 20 anos para meu pai se converter. 20 anos é muito tempo. Muito tempo. Só que ela não deixou de orar, não deixou de entregar a Deus a vida do seu filho, para que Deus pudesse salvá-lo. Agora imagine se ela ora a primeira semana, os primeiros dias, primeira semana, primeiros meses, primeiros anos. Nada aconteceu. Do jeito que meu pai vivia a vida dele, ela poderia muito bem falar, isso daí não tem mais jeito não. Daí não vai se converter mesmo. Mas ela permaneceu no seu lugar, orando em cima de uma palavra, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí quando você olha o texto falando que chegando o dia de Pentecostes, sem que eles soubessem que aquele era o dia, eles estavam onde? Reunidos no mesmo lugar, juntos. Aleluia. Eles estavam ali no mesmo propósito, ao qual o Senhor falou, ficar aqui. Agora eu digo para você, qual é o teu propósito? Porque também não adianta estar juntos, estando em propósitos diferentes. Não adianta você vir para a igreja sem um propósito. Não adianta você vir para a igreja e não querer estar junto. Não adianta. Você está ao contrário do que a palavra de Deus diz. Que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele se faz presente. E aonde a presença de Deus está, acontece o quê? Cura, libertação, restauração. Porque todos estão no mesmo propósito. Agora, tem gente que vem para a igreja para falar mal da igreja. Tem gente que
vem para a igreja para falar mal do líder, tem gente que vem para a igreja para falar mal do irmão. Como que funciona isso? Aí depois quer buscar ao Senhor para que Deus faça o milagre. Aí quando você olha os irmãozinhos, os apóstolos, estavam todos juntos no mesmo propósito. Aleluia. Passaram pelo que passaram, viveram pelo que viveram, mas estavam debaixo de uma promessa: ficar em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Havia uma promessa sobre a vida deles e eles permaneceram. Agora o problema é que a gente recebe uma promessa e a gente quer tudo, é os dias de hoje, tudo rápido, fast food. Você pega o telefone aqui, tem teu aplicativo, né? Fast food, tu bota aqui, iFood, tu bota aqui, tu pede o negócio, dá uns 15, 20 minutos, tá entregando na tua casa. Antigamente tu tinha que sair de casa para comprar um negócio. Hoje você pede e o cara te entrega na tua casa. A nossa geração é uma geração que quer tudo rápido, tudo rápido. E quando a gente entra na presença de Deus, a gente quer a mesma coisa. E tudo que vem rápido, você não precisa de permanecer. Não preciso. Eu não preciso ter aquela espera. Porque se eu entrar aqui agora e pedir qualquer coisa para mim, ele me dá o tempo de quando vai chegar. 15 minutos eu sei que vai chegar. Eu não tenho aquele momento de permanecer na espera. Será que vai? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Chegando o dia. Jesus não falou para eles qual era o dia. Jesus não disse. O texto está dizendo, chegando o dia de Pentecostes. Estava chegando o dia. Aí a palavra de Deus vai dizer que eles estavam reunidos. Então aqui está anunciando o que vai acontecer, mas eles estavam juntos. Aleluia. Em cima da promessa que Deus já te deu, em cima daquilo que Deus já liberou sobre a tua vida, o que você espera que aconteça? É que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Só que para a promessa de Deus se cumprir na tua vida, você tem que permanecer na palavra que Deus lhe disse. Aleluia. Se você não consegue permanecer nessa palavra, dificilmente você vai ver, como está no texto ali, chegando o dia, você dificilmente vai ver esse dia chegar diante dos seus olhos. Porque você precisa permanecer, você precisa estar mediante a palavra que o Senhor está te falando, estando junto no seu lugar, junto no seu propósito, junto na mesma expectativa. Por isso que a gente vai olhar para a palavra de Deus, a gente vai entender que Deus promete, mas há um tempo para a promessa se cumprir. E esse tempo para que a promessa se cumpra, parece que Deus faz para ver se nós vamos permanecer naquilo que estamos pedindo. Por exemplo, você está pedindo pela tua casa. Você está orando para que Deus mude a tua casa. Você está pedindo, você está pedindo, você está pedindo. Ou você está pedindo por uma porta para que se abra. Até quando você vai conseguir estar nesse propósito sem que você veja algo acontecendo? Até quando você vai continuar ou vai conseguir permanecer vendo tudo de cabeça para baixo, mas acreditando que algo vai acontecer? Só que você tem que entender que o teu pai já te fez uma promessa. Amém. Vou repetir. Você tem que entender que o teu pai já te fez uma promessa. Aí, você tem que entender qual é a tua paternidade. Quem é teu pai? Se teu pai é Deus, a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Se Deus te prometeu, vai cumprir, mas você precisa permanecer. E isso vai nos mostrar a nossa maturidade nele, de entender quem ele é. Porque como Eclesiastes diz, há um tempo para todas as coisas. Só que parece que ele nos testa para ver até onde a gente consegue permanecer na mesma fé, na mesma determinação. Porque preste atenção, quando algo está para acontecer, ou algo está para ser gerado, você vem no culto de manhã, no culto da tarde, você sobe o monte, você ora, você jejua, você faz tudo, mas vai chegando um tempo que você não vê as coisas acontecendo, a tendência faz você fazer o quê? Deixar essas coisas de lado.
Mas por que isso acontece? Porque você não consegue permanecer na palavra. A palavra não é minha, a palavra é aquela que o Senhor já liberou sobre a tua vida, que eu vou fazer. Aí quando a gente não vê, a gente desiste. Mas aí quando a gente desiste, a gente não está compreendendo quem é o nosso Pai. Nosso Pai é o Senhor. Amém? Amém. Então acorda, igreja. Nós temos que entender que nós temos um Pai. E esse Pai, quando Ele promete, Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu para o seu filho. É como a palavra de Deus diz: se o filho pede do pai pão, o pai vai lhe dar uma pedra? Aí ele vai dizer que não, e nem Deus vai fazer isso conosco. Então a gente tem que entender que Deus, Ele tem sempre o melhor para o seu filho. Só que nós precisamos fazer o quê? Permanecer. É como um pai faz com o filho. Você quer isso aqui? Então você tem que fazer isso. Para ele ganhar aquilo, o que ele tem que fazer? Permanecer na palavra que o pai deu. É isso aqui que você tem que fazer. Então você faça isso. Se você não fizer isso, você não ganha aquilo que você me pediu. Só que na nossa cabeça parece muito estranho isso, porque a gente sempre ouviu aquilo. Não, meu pai é o meu Deus, é o dono do ouro e da prata. Então eu não posso passar necessidade. Ah, eu sou filho do rei. Então, como filho do rei, nada pode me acontecer. Mentira. O próprio Jesus declarou: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí a gente vai continuando a palavra e vai dizer: nós somos mais do que vencedores em quem? Cristo Jesus. Nós somos vencedores quando estamos nele, porque se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu tenho que compreender a palavra e entender o que a palavra está me dizendo para eu permanecer, porque senão me abate o quê? O desânimo, a fraqueza, a desilusão daquilo que Deus me prometeu, que embaixo eu não consigo ver. E o que o diabo quer é isso, sabe por quê? Você para de orar, você para de jejuar. E o que cresce? O inferno. Agora, o inferno não consegue permanecer diante de nós? Sim ou não? Não. Porque se você declarar um nome, o inferno vai te retirar. Se você declarar com o nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder sobre os céus, na terra, debaixo da terra. Não há outro nome poderoso a não ser o nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que todo joelho vai ter que se dobrar diante dele e declarar que Ele é Jesus. Então, quando eu ouço o que eu tenho nas minhas mãos, e Deus nos deu autoridade, Deus colocou autoridade em nossas mãos no seu nome. Só que muitas das vezes parece que isso sobe diante de nós, a gente se vê como nada. Mas você não é um nada. Já viu quando você vê? Vamos dizer assim, se alguém me vê na rua, vai falar assim: aquele ali é o Gu ou o Gilcimar. Mas quando você vê o filho de um famoso, como é que você ouve falar daquela pessoa? Aquele é o filho de fulano. Por quê? O pai é importante, o pai é famoso, o pai tem poder, o pai tem dinheiro. Quando o inferno olha para você, o inferno não está te vendo, ele está vendo quem é teu pai. Aleluia. Você entendeu o que eu estou explicando? Glória a Deus. Ele olha para você e ele sabe de quem você é filho. É como eu ouvi um pastor falando, acho que foi ontem ou hoje, eu estava ouvindo uma pregação do trabalho. Aí o pastor estava dizendo assim para o irmão, para falar com o pastor, não sabe o que aconteceu na minha vida, fiquei triste, decepcionado, eu vou sair da igreja. Aí o pastor: vou fazer o quê? Saiu da igreja, ela foi para outra religião, foi para uma banda. Quando chegou lá, o cara falou assim: ó, aqui não é teu lugar não, pode ir embora aqui, você não pode ficar aqui, não é. Mas eu larguei tudo lá porque eu não quero mais aquilo, me decepcionei, mas aqui não é o teu lugar. O diabo sabe quem é teu pai, ele sabe que você é filho de alguém. Por mais que você ache que não, mas ele sabe quem é teu pai. O próprio irmão Jorge, o diácono Jorge, ele fala que ele era o braço direito do grande do centro. E chegou a hora que o cara falou assim: ó, cara, você precisa ir embora. Ele serviu o cara de todas as formas, da melhor maneira possível, ó, porque você está me atrapalhando a fazer os meus trabalhos. Ele: mas o que eu estou fazendo? Eu não faço nada, eu preparo tudo para o senhor faz, né? Mas a tua presença aqui não está legal. E ele não entendia isso. Mas o que eu tenho a ver? Não tem a ver. Depois que ele se converte, que ele entende. Agora eu vou falar do meu pai. Meu pai não era convertido, um amigo dele chamou ele: vamos lá no centro fazer uma visita. Ele foi.
pai não era da igreja. Meu pai falou que chegou lá às 7 horas. O negócio era para começar às 7h30. Deu 7h30. Deu 8 horas. Deu 8h30. Aí meu pai, não vai começar não? Não estou entendendo não. Aí o pai de santo lá chamou o colega do meu pai. Quem é aquele rapaz que está contigo ali? Não, é meu conhecido da rua. Eu convidei. Bota ele para ir embora, que quando ele estiver aqui, o santo falou que não desce não. Meu pai nem da igreja não era. Nós temos uma marca que ele sabe, ele vê a marca. Então ele sabe quem é o nosso pai. Muitas das vezes nós não valorizamos o pai que temos. Parece que o nosso pai é qualquer um. Só que o nosso pai não é qualquer um. O nosso pai é o Deus dos exércitos. O Deus Todo-Poderoso. É aquele que basta uma voz, como a palavra de Deus diz, que a voz dele é como voz de trovão. Às vezes você está parado, vê um trovão, você se assusta. Imagine você ouvir a voz de Deus dessa forma. Olha quem é o nosso Deus, olha quem é o nosso Pai. E às vezes a gente não consegue dar valor a quem é o nosso Pai, e a gente não consegue se enxergar como filho. A gente tem um Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Aí você vê, quando você morre, quem já foi da outra religião que fazia trabalho no cemitério que se converteu, eles mesmos declaram: quando você abre uma tumba e aqueles ossos de alguém que foi da igreja cristã, você não pode mexer, ele não deixa você mexer, ele fala assim: esse não é meu. Mas por que esse não é meu? Porque aquele já tem dono, aquele tem pai. E aquele que tem pai, ninguém pode tocar porque ele não é dele. Aí você vê, depois de morto, ele não pode te tocar. Aí a gente olha para aquilo, não é só osso, não serve para nada, realmente, mas é de Deus. Nem os ossos Deus despreza ao ponto de deixar que o diabo use. É meu. Aleluia. É meu porque é meu filho, é meu. Aleluia. E a gente não consegue compreender quem é o nosso pai. Aí a gente vê na Bíblia Jesus falando assim: eu vou pedir ao Pai para que deixe o Espírito Santo. Aí quando a gente olha no contexto hoje da nossa vida, nós temos o Espírito Santo em nós já recebemos esse poder do alto em nossas vidas, nós já temos isso em nós, isso já nos foi dado, nós já temos isso. Isso faz com que a gente faça o quê? Como a palavra de Deus diz, que nós possamos ser testemunhas, que nós possamos representar a Cristo. Aí a gente tem que entender que eu preciso representar a Cristo. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, ele me fortalece, ele me restaura, ele ora por mim quando eu não tenho força. Então nada te impede de você sair do lugar onde você está, onde Deus te colocou, ou o propósito que Deus colocou no teu coração. Não há nada que te impeça de você fazer isso. Como eu preguei, acho que foi na outra terça-feira: se Deus é por nós, quem será contra nós? No contexto desse texto, ele vai dizer que nada pode me afastar da presença de Deus, nada pode te afastar diante do Senhor, nada pode te afastar diante do teu Pai, nada, porque Ele é teu Pai, e como Pai e eu filho, eu tenho livre acesso diante dele. Ele me dá livre acesso para eu chegar diante do Pai, porque eu sou filho, e como filho, Ele me recebe, porque Ele me ama e eu amo meu Pai. Então, às vezes nós temos que compreender quem somos, aonde estamos e quem Ele é para nós, para que a nossa atitude mude, a gente consiga entender que eu posso todas as coisas nele. Aleluia. Como Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece. A nossa força vem dele, a nossa força vem da sua alegria, a sua alegria que nos fortalece. Nós temos que entender que tudo Ele faz para que a gente consiga estar de pé, permanecer. Mas muitas das vezes a gente não consegue olhar dessa forma, a gente se abate, a gente quer largar tudo. Aí eu te pergunto: largando tudo você resolve alguma coisa? Você só entrega os pontos. E quem está ganhando com isso tudo? O inimigo. Mas está difícil. A palavra de Deus vai dizer que Ele não deixa vir nenhuma tentação sobre você que você não consiga suportar. Aleluia. Se nós entendermos que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, nós nunca estamos só. Nós nunca lutamos sozinhos. Mas eu estou sozinho. Quem disse que você está sozinho? A palavra de Deus diz que ao nosso redor quem está? Os anjos do Senhor. Então como você está sozinho? Como você está? Não estou largado, ninguém me fala comigo, ninguém me ajuda, ninguém ora por mim. Você tem o Espírito Santo que ora por você com gemidos inexprimíveis.
Aí, como eu já falei, eu vou repetir. O que é gemido? Só quem consegue chegar nesse extremo de gemer, de dor, é quem está com uma dor extrema. Agora, olha o que o Espírito Santo faz. Ele ora por você por uma carga que você não suportaria. Por isso que ele ora com gemidos inexprimíveis. É algo que você não suporta, mas ele suporta por você. Aleluia. E ele ora a Deus aquilo que você não tem forças para orar. Quando você não consegue mais falar, quando só tem lágrima rolando, ele está gemendo por você. Ele está intercedendo a Deus por você. E muitas vezes ele está declarando: Senhor, eu estou só, eu estou abandonado. E a gente não consegue entender que tem alguém nos fortalecendo, tem alguém fazendo com que a gente permaneça. E a gente vai falar assim: eu estou só, ninguém me abandonou, não vou mais para a igreja, ninguém me liga. Você só precisa entender quem é teu pai, para você deixar esse mimimi de lado e viver diante da presença de Deus. Saber que você tem um pai que cuida de você, que te protege, que te mandou um consolador. Aí quando a gente vai ver o que é o consolador, a tradução da palavra paracleto é como se fosse um amparo, alguém que precisa de uma muleta, quem não tem uma perna precisa de uma muleta para separar. O paracleto, a tradução, uma delas é essa: é um amparo, ele está contigo para que você não caia, para que você continue de pé, para que você permaneça. Deus, já sabendo da nossa dificuldade, ele faz com que Jesus fale que vai mandar o Consolador, o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Aleluia. Não é qualquer um. Aleluia. É o Espírito de Deus que está em nós. E ele está em nós para quê? Para nos amparar, para nos dar força, para gerar em nós frutos, para que a gente consiga viver nesse mundo de dificuldade, para que ele gere em nós dons de língua, dons de cura, dons de maravilhas, dons de interpretação, tem muitos dons que ele tem para gerar na tua vida, que ele pode te dar. Ele tem muita coisa para fazer para que você cresça, amadureça, desenvolva. E muitas vezes a gente está reclamando que está só, que não faz nada. Mas às vezes o Espírito Santo já colocou algo diante de você. Está aqui, ó, que eu tenho para você é isso. E você está menosprezando o que ele está te dando, e você está querendo qualquer outra coisa. Ele está falando assim: o teu dom é esse. É isso que eu te dei. Faça isso. E você não quer fazer aquilo que ele te deu. A palavra de Deus diz que ele distribui os dons como ele apraz. Ele dá como ele quer. Então ele dá para qualquer um que ele quer. Para você esse, para você aquele, para você esse, para você esse. Faça aquilo que ele te deu. Só que muitas das vezes nós estamos numa parábola dos talentos. Eu recebo o talento do meu Senhor, o que eu faço? Enterro. Aí a gente fica reclamando da vida que temos. Quando o Senhor fala para eles permanecerem, que o alto eles seriam revestidos do poder, para que eles fossem testemunhas, é para que eles pudessem gerar frutos. E quando você vê o que é fruto, fruto serve para quê? Para alimentar. Jesus fez com que eles recebessem algo que geraria neles frutos, mas para quê? Para que eles pudessem alimentar os outros. Para que na caminhada eles servissem de testemunha, mas dando aquilo ao Espírito Santo estava gerando nele. Dons para que eles pudessem fazer coisas extraordinárias. A gente vai ver Pedro e João subiram ao templo. Aquele homem que está parado ali fala: não tenho, me dá mais bola. Ele fala: Senhor, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Aquele homem levanta e começa a andar. Mas tudo isso por quê? Porque eles receberam algo que veio do céu com poder, para que eles pudessem ser testemunhas, para que eles pudessem fazer. Agora, o que Deus te deu para você fazer? Na tua casa, dentro da igreja, o que Deus te deu para fazer? O que Deus gerou já na tua mão para que você faça? E tem muita coisa, tem muita gente que o Espírito Santo está gerando para fazer, o pessoal está enterrando. Não quero. Ah, não, isso é chato. E acha que servir a Deus é vir para a igreja e sentar no banco. Aí a gente não consegue permanecer e frutificar e continuar. Aí essa nossa inércia se reflete dentro da nossa casa. Que aí você já desistiu de orar pelo teu filho, pelo teu casamento, pela tua esposa. Eu não quero mais não. Já entreguei na mão de Deus, mas quem mandou você entregar na mão de Deus? Nunca saiu da mão dele?
está no controle de Deus. O problema é que a gente não faz a nossa parte. É como assim, ó, Senhor, eu quero que você salve meu marido, mas o problema é teu, o problema não é dele. Se você quer, ore. Ah, mas aí só falta você falar, mas eu tenho que orar quanto tempo, Senhor? Ore. Permaneça. Mostre para o Senhor que você está ali firme. Senhor, eu vou orar porque eu vou ver o milagre acontecer. O problema é que a gente não consegue mais declarar a palavra de vitória. Ah, Senhor, eu vou orar, tá? Mas se o Senhor quiser fazer, não é se o Senhor quiser. Se ele tiver que fazer, ele vai fazer. Basta uma palavra que acontece. Mas ele quer ver qual é a atitude do teu coração. Aí é aquilo onde que a gente fala: pedir e não receber, porque pediste. É como o exemplo que dei. A mulher apanha do marido. Senhor, salve o meu marido. Mas ela quer que o marido seja salvo. Para ser salvo, ela quer que o marido seja salvo para ela parar de apanhar. Ela está pedindo da forma correta? Não. Ela está pedindo porque ela quer se livrar de algo. Ela não está pedindo para que ele seja salvo de verdade. E às vezes a gente não entende as coisas que a gente fala, a forma que a gente faz. Ou você ora para que Deus o salve sem querer segundas intenções, ou você vai sempre orar com segundas intenções e nunca vai receber, porque está pedindo errado. Aí a gente fica assim: ah, mas não, Deus não escuta a minha oração, nada acontece. Claro, está pedindo errado, está pedindo com segundas intenções. A tua intenção não é que ele seja salvo, que você pare de apanhar. Aí você não vai receber nada. Aí a gente não consegue compreender, porque aí a gente não permanece, a gente fica no mesmo lugar. A gente não permanece no mesmo propósito. Eu vou continuar, porque eu sei que Deus vai salvar, eu sei que Deus vai restaurar, eu sei que Deus vai mudar, eu sei que Deus vai curar. Mas parece que nós mesmos não cremos mais nisso. Parece que a dificuldade maior é nossa de crer que Deus pode fazer. E será que Deus ainda faz milagre? Glória a Deus. Será que Deus ainda continua o mesmo? Parece que para nós, parece que isso não acontece mais. Parece que as nossas atitudes demonstram que a gente está aí e deve enviar. Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém também. Mas não é assim que a gente tem que agir. Até porque quando Jesus fala para os discípulos permanecerem, porque havia uma promessa sobre a vida deles. Vai descer do alto o poder sobre a vida de vocês. E através disso, vocês vão ser testemunhas e coisas grandes vão acontecer. Eles estavam debaixo de uma promessa, eles estavam debaixo de uma palavra, e Deus já tem uma palavra liberada sobre a tua vida, e você sabe disso. Agora, por que não permanecer? Ah, porque já passou muito tempo. Ah, porque eu não sei se vai acontecer. Se gerou dúvida no teu coração, é porque você já não acredita mais. Ah, mas já tem 3 anos, 5 anos. Não deixe de acreditar. Minha avó levou 20 anos para o meu pai se converter. 20 anos. 20 anos é muita coisa. É muita coisa. É algo que você vai ver o teu filho crescendo, vivendo a sua vida, e você está vendo uma vida que não está indo muito bem. Mas e aí? Não, desisti. Entreguei nas mãos de Deus. Ué, ele nunca saiu das mãos de Deus, ele sempre esteve nas mãos de Deus. Até porque aquele que Deus tem uma obra, Deus tem uma promessa, aquele está nas mãos de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele nos conhece antes do ventre da nossa mãe. Não importa qual seja a tua trajetória, se Ele te conhece lá atrás, se Ele tem uma obra na tua vida, você está nas mãos do Senhor. O problema é que nós desistimos de fazer a nossa parte, queremos transferir para Deus. Mas o que Deus vai fazer, vai fazer. E quando chegou o tempo determinado do meu pai aceitar Jesus, não teve nada que me impedisse que aquilo acontecer. Nada. Minha avó fala que com 15 anos meu pai não tinha mais dente. Ela já era dentadura, porque meu pai fumava que nem chá de mel. E quando a gente foi ficando mais velho, a gente começou a ter uma intimidade igual com meu pai, conversar com ele, eu falei: pai, com 15 anos? Aí meu pai: eu comecei cedo, com 5, 6 anos, vendo os meus tios jogando aquelas limbazinhas, e eu pegava o escondido da tua avó, e ela não via. Eu fui crescendo naquilo. Quando eu cheguei na adolescência, eu já estava fumando sem a tua avó saber. Bebida, minha avó fala que ele era o primeiro a sair. Enquanto tivesse, ele era o último a sair. Não saía enquanto não acabava. Aí meu pai contava isso e falei: não acredito, você não tem cara disso. Aí ele: eu já aprontei um bocado.
Mas você olhando hoje, ou quando ele estava vivo, você não. E minha avó contava, eu, toda vez que ele saía de casa, eu dobrava os meus joelhos para orar por ele. E às vezes minha avó falava, eu levantava os meus joelhos enquanto ele não chegava em casa. Eu falei, avó, do jeito que ele passava a noite inteira na rua, então a senhora passava a madrugada inteira orando para passar. Eu falei, isso é perseverança de acreditar que Deus iria salvar. E Deus salvou. Então eu não posso desistir da promessa que Deus me fez. Se Deus falou que vai salvar a tua casa, permaneça. Se Deus falou que vai restaurar o teu casamento, permaneça. Se Deus falou que vai abrir uma porta, permaneça. Eu não posso desistir, porque se eu desistir, quem vai lutar por mim? Ele luta de acordo com o que eu acredito. Se eu acredito que vai acontecer, ele vai dar a ordem aos seus anjos para lutar por mim. Agora, se eu não acredito, para que ele vai dar a ordem para lutar por mim por algo que eu não acredito? Não faz sentido. Agora, eu tenho que crer naquilo